Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O economista Salvatore Milanese explicando sobre as mudanças recentes na Lei de Falências e Recuperação de Empresas. O professor de oratória Reinaldo Polito falando sobre o lançamento de 2 livros de sua autoria. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o diretor de Serviço Militar do Exército Brasileiro, general de divisão, Vinícius Ferreira Martinelli. Fique conosco. Olá, caros amigos do SINP, aqui é o vosso Salvatore Milanese, sócio fundador da Pantalica Partners. Hoje falaremos com vocês da recente mudança que ocorreu na Lei de Falência e Recuperação de Empresas. O Presidente da República, em janeiro deste ano, sancionou importantes mudanças. A primeira é, na lei anterior, o fisco, a dívida fiscal, não poderia ser negociada. Isso era um mal, porque uma empresa que entrasse em crise e pedisse concordada, não chama mais de concordada, hoje chama recuperação judicial, não poderia trazer o fisco à mesa para renegociar a dívida com o fisco. Hoje pode fazer. Tem 2 formas de fazer, em 120 parcelas mensais e consecutivas ou em 84 parcelas mensais e consecutivas com a possibilidade de reduzir o saldo devido em 30% se tiver eventualmente prejuízo fiscal registrado na contabilidade da empresa. Estamos falando, obviamente, de impostos federais. Essa é uma grande mudança que permitiria a empresas que estão sofrendo, entram em crise e pedem, eventualmente, recuperação judicial, de trazer o fisco à mesa e negociar. Um outro aspecto fundamental que foi mudado é que é essencial para garantir que uma empresa que entra em recuperação judicial possa ser, de fato, reabilitada, recuperada, é o incentivo que se dá a financiadores a colocar dinheiro em empresas que pedem recuperação judicial. Como era antes, os financiadores de empresas de recuperação judicial não teriam o direito de super prioridade, ou seja, de receber antes de demais credores, no caso a empresa fosse para falência. Então a recuperação judicial não ia a bom fim e fosse para falência. Hoje mudou. Em linha com a lei americana, se permite não somente da empresa que pede recuperação judicial de receber dinheiro por parte de financiadores externos, mas até do mesmo sócio. E esse financiamento é considerado super prioritário, ou seja, receber na frente de todos os demais credores e ser considerado extra concursal no caso de falência. Além disso, caso eventualmente a empresa precise dar garantias a esse financiador, o juiz pode autorizar a constituição de garantia subordinada, ou seja, por exemplo, hipoteca de segundo e terceiro grau, ou eventualmente garantias, tipo alienação fiduciária, sobre ativos daquela empresa em crise que sejam livres e desembaraçados. E tem mais, caso eventualmente tudo isso venha a ser contestado por outros credores, esse credor que emprestou esse dinheiro, pela parte que já desembolsou ou pelas garantias outorgadas, está em super prioridade, ou seja, não pode ocorrer contestação. Então isso é importantíssimo, porque como sabemos, o crédito é um elemento essencial que desaparece quando uma empresa pede recuperação judicial, quando uma empresa entra em crise e entra em um procedimento concursal, ter crédito é fundamental para garantir a reabilitação, a recuperação dessa empresa.
E finalmente, não menos importante, como na legislação americana, aquele devedor declarado fallido, se não tiver outros crimes de ordem penal, por exemplo, depois de 2 anos da declaração de falência e da solução da falência, ele pode ser reabilitado. Isso é bom, porque qualquer um pode errar na vida, principalmente o empresário, num contexto tão volátil como pode ser a economia brasileira. Então, se declarado falido e a falência se resolver, por que não reabilitá-lo e permitir que ele possa voltar a fazer negócios, a fazer business? Obviamente, se vocês quiserem saber mais, escrevam para mim no pantalica@pantalica.com.br e não deixem de seguir todas as demais notícias que daremos nessa gravação. Obrigado, até mais. A comunicação sempre foi uma necessidade das pessoas. Eu ministro cursos de oratória há 45 anos. Foram mais de 50 mil alunos que passaram pelos nossos cursos. Mas, além desses alunos físicos que vieram aqui para a nossa escola, eu tenho orgulho de dizer que nós temos a maior estrutura instalada para o ensino de expressão verbal do mundo, porque nós temos grandes cursos inseridos em universidades, mas uma escola específica ensinando sobre esse assunto não tem ninguém com a estrutura que nós temos aqui. Mas mesmo assim, a grande divulgação do trabalho, a orientação às pessoas, eu consegui a partir dos meus livros. O meu primeiro livro foi esse aqui, Como Falar Corretamente e Sem Inibições. Esse é o mesmo livro, Como Falar Corretamente Sem Inibições, publicado na Rússia. E quando ele foi publicado na Rússia, entrou lá também nas listas dos mais vendidos do país. E com o passar do tempo, a comunicação foi se transformando, ela foi se modificando. As pessoas não falam hoje como falavam, por exemplo, lá em 1920. Hoje uma comunicação mais solta, mais arejada, mais descontraída, dependendo de quem fala, sempre contando um pouco mais com a sua presença de espírito, mudou bastante. Por isso, nos últimos tempos eu tenho feito outros livros e os 2 últimos livros eu fiz com a minha filha, Raquel Polito. Os segredos da boa comunicação no mundo corporativo. O que existe de mais moderno na comunicação nós colocamos nessa obra. E principalmente esse contato a partir da computação, a comunicação online, como é que nós fazemos comunicação à distância. E o outro livro especificamente sobre esse assunto, comunicação à distância. Como é que uma pessoa participa de uma reunião à distância, que tipo de cuidado ela deve ter. Hoje você está ali na câmera, participando de uma reunião, é preciso tomar cuidado, porque quando a reunião era presencial, aquele que não estava muito bem preparado, ele chegava na reunião, fazia uma brincadeira, um comentário, ele usava a sua presença de espírito, ficava no seu cantinho e praticamente ninguém percebia que ele não tinha preparo. Hoje não, está lá no quadradinho, num determinado momento a câmera fecha em cima do profissional e ele precisa passar conteúdo, ele precisa falar com objetividade, ele precisa passar informações consistentes e demonstrar que se preparou muito bem para aquela reunião. E aquele que está liderando uma reunião à distância também precisa tomar cuidado, porque quando ele está expondo um produto, expondo um projeto, uma proposta, ele precisa interagir com as pessoas, muito mais do que na fala presencial, porque na fala presencial você vai vendo a reação de um e de outro, você consegue contornar. À distância não, passa uma informação, faz uma pergunta, pede o comentário de alguém e a partir daí ele vai tendo uma interação e uma eficiência muito maior. Então eu estou muito feliz com a publicação desses 2 livros, Os Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo e o outro, esse livro é só digital, Comunicação à Distância. Eu espero que o livro possa agradar a todos. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente.
Capta, o portal do conhecimento. Entrevista da semana. O nosso tema de hoje é o serviço militar, os benefícios para o usuário e para a sociedade como um todo. Para falar sobre o tema, o nosso convidado de hoje, que veio de Brasília, é o general de divisão Vinícius Ferreira Martinelli. É o diretor de serviço militar do Exército Brasileiro. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é nosso. Obrigado por ter essa oportunidade de a gente poder esclarecer, né, para a sociedade esse assunto que atinge tantos brasileiros, que é o serviço militar. Muito obrigado. Obrigado pela sua vinda e sua participação. General Martinelli, vamos começar com o serviço militar. O que vem a ser a essência do serviço militar? Bem, o serviço militar ele se divide em duas partes. O serviço militar inicial e o serviço militar voluntário. O serviço militar inicial é o período de 1 ano que o jovem entra através do alistamento. E o voluntário é quando ele deseja permanecer por mais tempo, que ele pode ficar até 8 anos. É um período que o jovem vai fazer atividades tipicamente militares e que servem para ele estar preparado para ser convocado para defender a pátria. Esse período que ele passa lá, ele tem instruções militares, ele se forma soldado, podendo fazer alguns cursos internamente, e é um ambiente de muita camaradagem, de valores, de ética, de moral. A gente desenvolve também iniciativa para o cidadão, ele se acostuma a conviver com pessoas diferentes. Então, é um período muito interessante na vida do jovem, e a gente vê que é um sucesso que muitos são voluntários. A grande maioria é voluntária para o serviço militar. Desde muito cedo, né, nos meus 6 anos de idade, eu já tinha esse sonho de entrar no exército, de ser militar. Esse sonho não é só meu, é da minha família inteira. Meu avô tentou entrar, meus tios, e não conseguiram, mas eu consegui entrar, graças a Deus. Incorporo dia 1º de março e vai ser uma realização de um grande sonho. Quem deve se alistar? Todo jovem, no ano que ele completa 18 anos, ele tem que se alistar. Ele pode se alistar ou procurando uma junta de serviço militar, que todos os municípios do Brasil têm, ou ele pode fazer isso através do site do alistamento online. Ele entra no site do alistamento, você faz o cadastro e a partir daí ele faz o seu alistamento. E o bom de fazer no site é que todas as informações, né, necessárias para efetivar o alistamento vão ser conduzidas no sistema. Então ele vai ter um login e ele vai pegando as informações. A data de apresentação, se ele foi dispensado, se não foi, tudo através do sistema. É muito fácil. Eu vou incorporar dia 1º de março. Desde pequeno eu sempre quis servir meu país. Eu pretendo fazer a diferença e aprender novas lições. Existe uma grande dúvida sobre a mulher. Ela pode se alistar? Olha, para o segmento feminino, a lei ela não fez essa previsão do serviço militar obrigatório. Mas ela pode fazer o serviço militar por outras portas. Ela pode fazer ou ser militar de carreira ou ser militar temporária, né? Para ser militar temporária, ela tem que procurar através da página do Exército, que tem ali mostrando os editais que ela pode concorrer. Ela pode entrar como oficial, ela pode entrar como sargento ou ela pode entrar como cabo. Ou se ela quiser ser de carreira, ela tem vários concursos que ela pode realizar. Ela pode ser na nossa escola de Salvador, para ser quadro complementar, ela pode entrar na escola de saúde, ela pode entrar na nossa escola preparatória, que depois vai para a AMAN, já temos isso aí, já temos jovens nessa situação, ou ela pode entrar para a carreira de sargento. A carreira na escola de logística, ela se inscreve, faz a prova, faz o concurso e pode ser militar de carreira. Então, nós temos diversas portas de entrada para a mulher. Nós não temos ainda o soldado. Estou participando do processo seletivo para sargento músico aqui do Exército Brasileiro. Estou muito feliz de ter conseguido entrar no Exército. Espero poder começar logo, estou bastante ansiosa nessa nova etapa da minha vida. Como deve ser realizado esse alistamento? Bem, ele procurando na página, se ele botar, né, alistamento, a primeira coisa que aparece é o site do alistamento. Ele vai fazer um cadastro, ele precisa ter um CPF, né, faz o cadastro e o cadastro vai depois conduzir ele para todas as atividades necessárias. Vai dizer se ele foi dispensado ou se ele deve fazer uma apresentação. Então, depois dele se alistou, ele vai ter essa informação.
Alguns jovens vão fazer a primeira apresentação, que é a seleção complementar. Essa seleção vai ver a parte física dele e a parte de saúde. Se ele for considerado apto na parte de saúde, né, ele vai aguardar novamente para ver se ele vai ser designado ou não para servir. Tem prazo para alistamento? Tem prazo, né? O prazo previsto é de 1º de janeiro a 30 de junho. Se ele perder o prazo, ele pode fazer o alistamento da mesma forma, só que ele vai estar atrasado. Mas o ideal é que faça no prazo. E o que acontece se ele perder o prazo? Como é que ele se legaliza? Procurando a junta de serviço militar, né, ele vai acertar a situação dele. Vai ter uma multa que ele tem que pagar, que não é um valor grande, é um valor bem singelo, e ele pagando essa multa ele vai acertar. Como que o jovem consegue comprovar que ele está em dia com o serviço militar se ele perder a documentação, ou enfim? Muito obrigado por essa pergunta, né? Porque antigamente o jovem recebia o documento dele, tinha que guardar esse documento por muitos anos. Hoje em dia já é possível você buscar esse documento na internet. Então você, entrando no site, você vai ter o seu documento disponível, né? Ou com QR Code, ou com número código, ou você pode tirar esse documento na hora. Isso é uma facilidade que nós já temos. Aquele pessoal que é mais antigo, que não está no sistema ainda, ele pode fazer essa solicitação no próprio sistema. Ele entra no sistema do alistamento e vai solicitar: eu gostaria da segunda via do meu documento. E ele vai ficar disponível para ele também na internet. Alguns órgãos, como a Polícia Federal, já conseguem acessar diretamente o nosso site. A Polícia Federal ela acessa e vê se ele está na situação militar correta ou não. Existem jovens que não conseguem se alistar, mas o sonho dele é servir a nação, se alistar, estar no exército, etc. Como que isso ocorre? Nós temos aí, todo ano, mais ou menos 1.600.000 jovens na idade do alistamento. E desse pessoal, desse 1.600.000, 900.000 vão ser designados para uma seleção, fazer inspeção de saúde. Desses 900.000, 300.000 vão ser designados para se apresentar no quartel e só 80.000 que vão servir. Então, realmente, uma quantidade muito grande de jovem não consegue fazer o serviço militar. Eu gostaria de destacar que 90% são voluntários. Então, se a gente só absorve 10%, realmente é uma quantidade grande. Mas ele pode continuar tendo a oportunidade de ir para as Forças Armadas. Do mesmo jeito da mulher, ele pode ser de carreira ou ele pode ser temporário, né? Então, ele procurando no site do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ele vai achar as informações necessárias de como ele deve proceder. Se ele quiser ser de carreira, realmente ele vai ser uma pessoa permanente, vai fazer toda a carreira dele nas Forças Armadas. Ele tem que fazer concurso. Então, vai ter um concurso, tem a prova, né? Normalmente é o 2º grau completo, e algumas profissões, algumas carreiras vai ter que ter um nível superior. Ou ele pode ser temporário. Aí são editais que são abertos com várias carreiras que a gente necessita. Direito, estatística, contabilidade, tecnologia da informação, né? Então, isso aí são editais que são abertos e ele tem que ficar olhando as páginas, né, das regiões militares ou na própria página do Exército. E nós já temos também um site agora que chama Poente, que permite que a gente reúne todos os editais que estão abertos para militares temporários. Ele buscando lá, ele se cadastra e vai passar por um processo seletivo. Ele sendo chamado, ele pode ficar 8 anos no Exército, ou como cabo, ou como sargento, ou como tenente. Então são essas duas áreas que ele pode entrar, ou para ser de carreira, ou para ser temporário. Quando nós falamos de Forças Armadas, nós estamos falando do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Este alistamento ou esse serviço, existe uma concentração em uma dessas forças a mais do que outra que conduz o processo? Sim. Nós temos 80.000 jovens que vão prestar o serviço militar anualmente. Desses 80.000 jovens, 72.000 vão para o Exército. 2.000 vão para a Marinha e 3.000 vão para a Aeronáutica. 5.000 para a Aeronáutica. Então, a gente pode ver que realmente a maior parte vai para o Exército. 90%? 90% vai para o Exército.
Por isso que o alistamento, o processo de alistamento é todo conduzido pelo Exército. Então, o alistamento militar, ele serve para Exército, Marinha e Aeronáutica, né? Mas ele é conduzido para o Exército. Quando chegar na fase da designação, o Exército vai designar ou para a Marinha, ou para a Aeronáutica, ou para o Exército. Então, o jovem, nas entrevistas que ele vai passar, ele pode dizer se ele gostaria de ir para uma força ou para outra força, né? E é centralizado em Brasília? As seleções, elas são pulverizadas em todo o Brasil, mas a distribuição é feita no nosso sistema lá em Brasília, né? Então, é tudo centralizado no Exército, grande maioria vai para o Exército, né? Mas também tem lá o percentual que vai para a Marinha e para a Aeronáutica. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria suas considerações finais. Bem, as considerações que eu gostaria de fazer. Primeiro, o que nós vemos é que todo jovem que está prestando serviço militar inicial, ao término, ou seja, do término do primeiro ano, a grande maioria pretende ficar, né? E, infelizmente, a gente não consegue absorver todos eles. Claro. Então, a grande maioria gosta de ficar. Isso demonstra que foi um período bom. Claro. Foi um período bom, que ele gostou de estar fazendo serviço militar. Eu acho que os pais e até o jovem ficar preocupado do que ele vai encontrar, né, no serviço militar, e pode desmistificar, pode perder essa preocupação, pode perder esse medo, porque a grande maioria que faz o primeiro ano gostaria de ficar. Então, isso é uma prova, né, que foi um período bom, foi um período que ele gostou, foi um período de aprendizagem, foi um período de crescimento, cresceu como cidadão, como pessoa e ficou melhor preparado para o mercado de trabalho. As Forças Armadas procuram incutir valores morais, éticos, de cidadão, e isso aí depois é uma coisa que ele guarda e leva para a vida dele toda. Então, isso aí é difícil encontrar alguém que fez o serviço militar e depois fala que não gostou, que não valeu a pena. A grande maioria gostou bastante. Vivenciar 8 anos como soldado, cabo e terceiro sargento do Exército Brasileiro me proporcionou uma experiência de vida intensa, árdua e gratificante. Pude desenvolver áreas como autoconfiança, resiliência e camaradagem. Do Exército eu levo os amigos, os exemplos e os valores que vou cultuar por toda a minha vida. General Vinícius Ferreira Martinelli, general de divisão, gentilmente veio de Brasília para falar com você, para esclarecer os temas. Queremos agradecer muito a sua participação, muito ao esclarecimento à sociedade brasileira como um todo. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!